Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Temos um material assim fascinante aqui sobre uma capacidade incrível do nosso cérebro, a de se transformar, sabe? E aprender coisas novas mesmo depois de adultos. O nome disso é neuroplasticidade. Exato, é um conceito-chave hoje em dia. Basicamente, como uma das fontes que a gente viu descreve, é a habilidade do cérebro de se reorganizar mesmo, né? Formar novas conexões entre os neurônios ou até mudar as que já existem. E tudo isso como resposta ao que a gente vive, ao que a gente aprende. Perfeito, é o cérebro se moldando à experiência. E tem duas ideias assim principais que aparecem bastante no material, de fontes como edutopia.org, que ajudam a gente a entender como isso funciona na prática. Quais seriam? Uma é aquela: neurônios que disparam juntos se conectam. Ou seja, quanto mais você faz uma coisa, mais forte fica aquele caminho neural específico para aquilo. Sim, a base da formação de hábitos de aprendizado. E a outra é o famoso use ou perca. Se você para de usar uma conexão, uma habilidade, ela pode enfraquecer, né? E até, desaparecer com o tempo. Exatamente. O cérebro é eficiente, ele otimiza recursos. O que não é usado, ele poda, digamos assim. Entendi. Então, a nossa ideia aqui hoje é explorar como usar esses conceitos na prática. Como que a gente aplica essa tal de neuroplasticidade para, aprender um idioma novo. Ou tocar um instrumento. Ou até para melhorar nossas interações sociais, nossa comunicação. Ou mesmo desenvolver liderança. Vamos investigar as estratégias e as evidências que o material trouxe para a gente. Ótimo ponto de partida. Como direcionar essa capacidade? Que tal a gente começar por aprender um idioma? O material que a gente analisou menciona uns estudos bem interessantes, sabe? Tipo os reportados em um site newsmedical.net. Sim, eu vi esses. Eles mostram mudanças visíveis mesmo no cérebro. Por exemplo, um aumento da tal matéria cinzenta em áreas ligadas à linguagem depois de um período de estudo mais puxado. Isso. Parece que o cérebro meio que se muscula onde é mais exigido, né? Exato. E o mais legal é que isso não vale só para crianças, como se pensava antigamente. Mesmo adultos aprendendo uma segunda língua mostram um aumento na densidade das sinapses. Sinapses são as conexões, certo? Isso, as conexões entre os neurônios. E isso acontece em áreas como o hipocampo, que é super importante para a memória, e outras regiões também. O próprio ato de aprender já está, literalmente, remodelando a fiação do cérebro. Que incrível! E essas mudanças, segundo as fontes, trazem outros benefícios cognitivos, tipo melhora no planejamento, na organização e até alguma proteção contra o declínio cognitivo mais para frente. Então, peraí. Se o cérebro é tão adaptável assim, como que a gente pode, direcionar essa capacidade para aprender o idioma de forma mais eficiente? Que estratégias o material sugere? Olha, o material aponta algumas bem concretas, e todas baseadas nesses princípios da neuroplasticidade que a gente falou. Certo. Uma delas é a imersão e a prática diária. Não adianta só ficar estudando a gramática no livro. Tem que usar a língua. Viver a língua, né? Exato. Isso mantém as redes neurais daquele idioma sempre ativas, o que fortalece elas. Lembra, neurônios que disparam juntos se conectam. Tem até um estudo citado lá no newsmedical.net que viu o aumento de matéria cinzenta em estudantes depois de só 5 meses de imersão. 5 meses? Nossa, faz sentido. E para memorizar vocabulário, regras, ficar relendo lista funciona? Porque para mim nunca funcionou muito bem. Para a maioria não funciona tão bem e a neurociência explica por quê. O material destaca muito a repetição espaçada e a revisão ativa. Revisão ativa? Como assim? Em vez de só reler, você tem que forçar o cérebro a buscar informação. Tipo, se testar com flashcards ou tentar lembrar palavras sem olhar. Isso fortalece muito mais a memória de longo prazo. É como se você estivesse sinalizando para o cérebro: olha, essa conexão aqui é importante, guarda ela. É o princípio de use ou perca trabalhando a nosso favor, entende? Entendi. É fazer o cérebro trabalhar para lembrar. E aquela ideia de usar vários sentidos, tipo ouvir, falar, ler, associar com imagem, ajuda mesmo? Ajuda, e muito. É o que chamam de aprendizagem multissensorial. Ela é poderosa porque ativa diferentes redes neurais ao mesmo tempo. Pensa assim, é como criar várias estradas para chegar no mesmo lugar no cérebro. Ah, interessante. Se a estrada estiver congestionada, você tem outras rotas. Isso torna a rede neural do idioma mais robusta, mais flexível. E a parte da conversação? Porque aí entra o medo de errar, né? Muita gente trava nisso. Pois é, mas é justamente na prática da conversa
que o cérebro é mais desafiado a usar a língua ali, na hora. E o erro faz parte. Totalmente. O erro, principalmente se seguido de uma correção ou feedback, é um sinal valiosíssimo para o cérebro ajustar as conexões. Ele ajuda a, podar o caminho errado e reforçar o caminho certo. Faz sentido. O erro como ferramenta. Exato. E outro ponto fundamental é aprender em contexto. Associar uma palavra nova a uma situação real, a uma imagem ou até uma emoção. Isso ancora a informação nova em redes que já existem no cérebro, como memórias ou conhecimentos prévios. Facilita demais a fixação. Nossa, muito interessante como essas estratégias se conectam diretamente com o funcionamento do cérebro. E na música, o material descreve tocar um instrumento como algo que, acende o cérebro inteiro, quase fogos de artifício neurais. Sim, essa analogia é bem comum, aparece em fontes como mindlabpro.com. Tocar música recruta muitas áreas cerebrais ao mesmo tempo. As áreas motoras para os movimentos dos dedos, da boca, as auditivas para ouvir o som, as visuais para ler a partitura, as áreas emocionais para sentir a música. É um treino cerebral completíssimo. Um verdadeiro exercício para o cérebro todo. Totalmente. E com a prática, o que se observa são mudanças estruturais mesmo. Maior comunicação entre os dois hemisférios do cérebro, conexões mais fortes e até novas conexões sendo criadas o tempo todo. O material até cita um dado que achei impressionante. Lá do mindlabpro.com, músicos profissionais podem ter até 130% mais matéria cinzenta no córtex auditivo comparado com não músicos. É um número expressivo, né? 130%. É muita coisa. Mas o legal é que mesmo amadores já mostram diferenças, né? Sim, sim. Qualquer nível de prática já estimula o cérebro. Então, como que a gente aplica a neuroplasticidade para aprender música? Imagino que a prática constante seja o número 1, certo? Sem dúvida. A prática consistente e progressiva é a base de tudo. A frequência com que você pratica fortalece os circuitos motores e auditivos. Lembra, quanto mais você ativa uma rede neural, mais forte ela fica. O disparam juntos, conectam-se. Exatamente. E não é só repetir. É aumentar a dificuldade aos pouquinhos. Isso mantém o cérebro desafiado, forçando ele a se adaptar, a criar novas conexões. Não adianta tocar sempre a mesma música fácil pro resto da vida, né? Entendi. E aquela dica de quebrar músicas difíceis em pedacinhos, o tal do chunking, isso funciona? Funciona muito bem. É uma estratégia ótima. Focar em trechos menores e repetir bastante fortalece intensamente as sinapses específicas daquele movimento, daquela sequência de notas. Depois você junta os pedaços e a fluidez aparece mais fácil, porque cada bloco já está bem estabelecido no cérebro. Legal. O material também falou de uma coisa que achei fascinante. A prática mental. Quer dizer que só de imaginar que eu estou tocando já ajuda. De verdade. Ajuda e como ajuda? Existem estudos clássicos sobre isso, alguns citados em fontes como a revista Time. Eles mostram que a prática mental, ou seja, se visualizando, tocando, ativa muitas das mesmas áreas cerebrais que a prática física real, especialmente no córtex motor. Nossa! É como se o cérebro ensaiasse os movimentos internamente, sabe? Isso pode acelerar o aprendizado quando você vai para a prática real e também ajuda a consolidar o que você já praticou fisicamente. Claro, não substitui a prática real. Certo, não é mágica. Não é mágica, mas complementa de uma forma poderosa. Uau! E o feedback da música, ouvir se você tocou a nota certa ou errada, é quase instantâneo, né? Isso tem um papel neuroplástico também. Com certeza, absoluta. Esse retorno auditivo imediato, ou a correção de um professor, por exemplo, ajuda o cérebro a ajustar os mapas motores e auditivos. O erro sinaliza, opa, ajuste aqui. A correção reforça o padrão neural correto. É um ciclo constante de tentativa, erro, ajuste, que vai refinando as conexões neurais para aquela música, para aquela técnica. Entendi. O cérebro aprendendo com o próprio som. Isso. E a variedade também é importante. Improvisar, tocar estilos diferentes. Isso força o cérebro a criar novos padrões, novas sinapses e aumenta a comunicação entre os hemisférios cerebrais. Interessante. A gente está vendo um padrão aqui, né? Prática focada, desafio gradual, feedback constante.
Isso vale também para algo talvez menos óbvio, como as habilidades sociais. Tipo, empatia, comunicação. O cérebro pode ser treinado nisso também. O material que a gente revisou sugere fortemente que sim. As habilidades sociais envolvem redes neurais bem complexas, né? Incluindo áreas de processamento emocional, como a amígdala. O nosso centro de alarme. Exato. E também áreas ligadas à capacidade de entender a perspectiva do outro, a chamada teoria da mente, que envolve partes do córtex pré-frontal. E tem pesquisa citada por fontes como allpsych.com que mostrou que treinos específicos em empatia, compaixão, tomada de perspectiva, levaram a mudanças estruturais nessas áreas do cérebro. Mudanças físicas? Sim, mudanças físicas, estruturais e melhoras no comportamento social da pessoa. Ou seja, essas habilidades não são fixas, imutáveis, elas são plásticas, podem ser desenvolvidas. Isso é muito animador. Mas como que a gente treina empatia ou comunicação? Parece mais abstrato do que, sei lá, tocar piano. É mais sutil, com certeza, mas as estratégias seguem uma lógica parecida. O material fala, por exemplo, em praticar a empatia deliberadamente. Fazer um esforço consciente para tentar entender o ponto de vista do outro numa conversa. Praticar a escuta ativa de verdade. Não só ouvir esperando a vez de falar. Exatamente. Tentar realmente se colocar no lugar do outro. Isso, repetidamente, fortalece os circuitos neurais da empatia. Existem até treinos mais formais, como meditação focada em compaixão ou bondade amorosa, que, segundo as fontes, aumentam a conectividade nessas áreas e até reduzem o estresse em situações sociais. Interessante. E para quem tem mais dificuldade em situações sociais, tipo timidez ou ansiedade social? Como a neuroplasticidade entra aí? A exposição gradual é uma estratégia bem conhecida e eficaz, enfrentar situações sociais de forma progressiva, sabe? Começando pelas que geram menos ansiedade e ir avançando aos poucos. Isso pode ajudar a reconfigurar as respostas de ansiedade do cérebro. Como se o cérebro aprendesse que não é tão perigoso assim. Exato. Cada experiência positiva, mesmo que pequena, enfraquece os circuitos neurais do medo associados àquela situação e fortalece os circuitos de recompensa social. A autorreflexão também é poderosa. Parar para pensar depois, como foi aquela interação? O que eu senti? O que eu poderia fazer diferente? Isso ativa o córtex pré-frontal, nosso centro de autoconsciência, ajudando a consolidar os aprendizados e a ajustar o comportamento futuro. E observar pessoas que são boas nisso. Ajuda também. Tipo, aprender vendo. Ajuda sim. O aprendizado por observação é real, biologicamente falando. Os nossos famosos neurônios espelho entram em ação, eles meio que simulam internamente o que a gente está vendo o outro fazer. Então, observar e interagir com pessoas que se comunicam bem? Pode ajudar a fortalecer os caminhos neurais correspondentes no nosso próprio cérebro. Especialmente se for um ambiente seguro, talvez um grupo de prática onde é permitido, e práticas como mindfulness, atenção plena. Mindfulness de novo? Sim, elas são muito úteis aqui porque treinam o cérebro a regular as emoções, fortalecem o controle do córtex pré-frontal sobre a amígdala, o que permite respostas sociais mais calmas, mais ponderadas, menos reativas. Faz todo sentido. Por fim, o material que a gente viu também aborda a liderança. A gente costuma pensar em líderes como natos, né? Mas a neuroplasticidade sugere outra coisa, pelo visto. Exatamente. A visão que emerge das fontes, como o artigo do assisonline.org, é que liderança não é um traço fixo que você tem ou não tem. É, na verdade, um conjunto de habilidades cognitivas, emocionais, sociais, que podem sim ser desenvolvidas e aprimoradas. E a neuroplasticidade é o caminho para isso. É o mecanismo por trás disso. Pensa bem, assumir responsabilidade de liderança desafia constantemente várias funções do cérebro. Planejamento, tomada de decisão, comunicação eficaz, empatia com a equipe, gerenciamento do próprio estresse e do estresse alheio. Muita coisa. Muita coisa. E todas essas funções dependem de redes neurais específicas, principalmente no córtex pré-frontal. Esse desafio constante estimula adaptações nessas redes. O cérebro se molda para lidar com essas demandas. Então,
A própria experiência de liderar, na verdade, vai esculpindo o cérebro para ser mais apto a liderar. É uma ótima forma de colocar. Especialistas citados nesse material indicam que liderar projetos, liderar equipes, provoca mesmo adaptações neurais nessas redes de planejamento, decisão, interação social. E o melhor é que podemos usar estratégias para acelerar ou direcionar esse processo. Assumir desafios progressivos, aumentar a responsabilidade gradualmente, força o cérebro a criar novas soluções, novos caminhos neurais. Outra coisa fundamental é a mentalidade de crescimento, aquela crença de que você pode melhorar, sabe? Isso ativa circuitos de recompensa no cérebro e facilita o aprendizado com os erros e desafios, que são inevitáveis na liderança. E a tal da inteligência emocional, que tanto se fala em liderança hoje em dia, onde ela entra nessa história de neuroplasticidade? Entra totalmente. Desenvolver autoconsciência e autorregulação, que são pilares da inteligência emocional, é na prática treinar o seu córtex pré-frontal a monitorar e a modular as respostas mais automáticas da amígdala. Controlar as reações impulsivas, o estresse. Exatamente. Isso permite lidar melhor com pressão, com conflitos, tomar decisões mais equilibradas. E como treinar isso? Práticas como mindfulness, de novo, ou até mesmo o simples ato de manter um diário, registrar pensamentos e emoções, ajudam a fortalecer esse controle neural. Faz sentido. E claro, não podemos esquecer da mentoria e do aprendizado social. Observar líderes experientes, nossos neurônios espelho em ação, e, fundamental, receber feedback direcionado, ajuda muito a aperfeiçoar os circuitos neurais da liderança. E cultivar empatia, ouvir ativamente a equipe, isso tudo fortalece as vias neurais de conexão social e comunicação, moldando um cérebro de líder que integra tanto os fatores técnicos quanto os humanos nas decisões. Então, acho que, resumindo a ideia central que percorre todo esse material que a gente discutiu, o nosso cérebro é muito mais adaptável do que a gente imaginava, e isso vale para qualquer idade. Seja para aprender francês, violino, para se conectar melhor com as pessoas ou para liderar uma equipe complexa. Os mecanismos básicos de mudança neural são parecidos. E quais são esses mecanismos? Recapitulando. Prática focada e deliberada não é só repetir, é praticar com intenção de melhorar. Desafios que tirem a gente da zona de conforto, mas que sejam alcançáveis. Feedback constante para a gente poder ajustar o curso. E, muito importante, a mentalidade de crescimento. A crença de que a gente pode sim melhorar. Esses são os ingredientes que impulsionam a neuroplasticidade. E fonte como edutopia.org ou psych.com e o trabalho de pioneiros como Norman Doidge ou Michael Metzenis reforçam muito essa visão. Fantástico. Então a mensagem final é bastante otimista, né? A gente não está preso a um cérebro fixo e imutável. Nós temos sim a capacidade de moldá-lo ativamente, de desenvolver as habilidades que a gente deseja, desde que a gente alinhe nossa prática com a forma como o cérebro realmente aprende e se modifica. Exatamente essa ideia. É um poder que está em nossas mãos, ou melhor, em nossos cérebros. Isso nos leva, então, a uma reflexão final. Talvez uma provocação para o nosso ouvinte. Sabendo dessa capacidade incrível de redesenhar aos pouquinhos nosso próprio cérebro, que pequena prática intencional, que pequeno passo a gente poderia começar hoje mesmo para fortalecer uma conexão neural, um caminhozinho novo, na direção de uma habilidade que a gente quer muito desenvolver? Uma ótima pergunta para se levar. Fica aí a provocação, e com ela a gente encerra a nossa exploração de hoje.